escape um pouco de vinho. Fala galera Davi, família Davi, aqui quem vos fala é o Rodrigo, está começando aí mais o seu novo programa, Conectados na Palavra. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, canal oficial da igreja, Igreja Davi. Aproveita aí, dá um joinha, dá um like aí, curte esse vídeo, compartilha, ativa aí o sininho, as notificações, para que você não perca nenhum conteúdo e que vai ser bênção para você. Está aqui conosco aqui, pastor Márcio Medeiros, pastor da igreja Assembleia de Deus Amor na Vida, diácono Emerson. Beleza, pessoal? Vamos abordar alguns temas aí um pouco polêmicos, né? Escatologia é um pouco polêmico, né? Para não dizer muito polêmico, mas tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar o pessoal aí a tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Escatologia, queridos, é o primeiro tema dessa série, Conectados na Palavra. Nós vamos ter outros temas, mas esse é o primeiro, né? E é um tema, como o Rodrigo já falou, o Ney falou também, é polêmico. Por quê? Porque tem algumas linhas de credo, né? Então eu já vou falar diretamente para os pentecostais e para os tradicionais, meus irmãos queridos. Meus irmãos tradicionais, não vou citar o nome de igreja nenhuma aqui, mas vocês sabem quem são vocês tradicionais, aqueles que não querem batismo com o Espírito Santo. Vocês têm grandes mestres aí, reverendos, pastores. Então vocês que são dessa linha calvinista, dessa linha tradicional, sigam os seus mestres. Nós somos irmãos em Cristo, eu respeito todos vocês, mas eu estou falando com um público-alvo chamado público pentecostal, que crê numa linha wesleyana, né? Que é a linha que nós cremos, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, não é isso? Então, já para evitar um pouco de polêmica, né? Os tradicionais procuram, eu vou citar o nome dos mestres que vocês sabem aí, né? E também não tenho o direito de citá-los aqui. Mas vocês estão vendo na internet, no YouTube, está cheio de mestres aí das igrejas tradicionais, procurem os seus, mas nós pentecostais temos uma outra linha, amém? Escatologia, né? Escatologia, digamos, é um tema polêmico, mas muito importante para as nossas vidas, né? Sim. Nós fazemos parte, então, falar nisso, é interessante eu ter dito isso sobre o medo, porque as pessoas podem ter o terror de ler o livro do Apocalipse. Eu não li Apocalipse porque, como eu não tinha entendimento do Apocalipse, então as pessoas já aconselhavam também, né? Não ler Apocalipse porque ali é o livro do terror, o livro do medo, o livro que o Digão falou. Né? Alguns líderes também, eu falo de mim, tinha esse receio de querer tentar explicar, né? Às vezes a gente perguntava sobre Apocalipse, sobre escatologia, o pessoal tinha medo de defender ali a sua tese, a sua linha de pensamento. Mas vamos lá. Então, escatologia, vamos falar primeiro sobre o termo, né? Para explicar, começar bem do iniciozinho, né? Sim. Do beabá. Escatologia é uma palavra que ela tem dois termos, né? O primeiro termo é escatos, que significa última coisa. E o logia, já que na língua grega não tem o som fonético do G, então é logia. Mas logia, para nós na língua portuguesa, é estudo. Quando você une os dois termos, fica o quê? Estudo das últimas coisas. Ou doutrina das últimas coisas. É isso que é a escatologia, né? E ela vai falar de bastante temas dentro desse assunto, como, por exemplo, arrebatamento da igreja, doutrina da morte. Talvez nós abordaremos um pouquinho, um pedacinho hoje. Estado intermediário da alma. Como que a alma está? A alma está inconsciente? Né? Ou não? Tem ainda, nós podemos falar sobre ressurreição. 1 Coríntios 15, o capítulo inteiro que Paulo escreveu, fala sobre ressurreição. Primeiro fala sobre a ressurreição de Cristo, depois fala da nossa ressurreição e, por fim, no finalzinho do capítulo, fala da ressurreição dos corpos, né? Que é um assunto também da escatologia. Depois nós temos aí a grande tribulação, que é o grosso de todo o material da escatologia. Apocalipse, por exemplo, os 3 primeiros capítulos falam da igreja, mas a partir do capítulo 4 até o 22 é escatológico. Então, é um livro escatológico, né? São aí 18 capítulos, não é isso? 18 capítulos com escatologia.
Até porque Apocalipse é o livro da revelação, né? Sim. Então é um livro escatológico. Então tem esses temas, tem o milênio, tem a prisão de Satanás, enfim, tem o juízo do trono branco, o julgamento final, e tem o lago de fogo eterno, tem algumas coisas para nós tratarmos. É isso? Eu percebi que o senhor citou 1 Coríntios, e quando se falava de escatologia, eu pensava que basicamente se resumia no livro do Apocalipse, mas eu já percebi que não é resumidamente só Apocalipse. Então, não é. Você tem alguns livros do Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. São 66 capítulos. É um livro escatológico. Você tem o livro do profeta Ezequiel, profeta Daniel. Você tem profeta Jeremias. Você tem também os profetas menores. E veja que interessante. No livro do profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 23 até o 27, fala de um assunto interessantíssimo, complexo, porém interessante. Que quando nós ensinamos aqui nessa sala de aula que está aqui, que você está vendo aqui atrás, sobre esse assunto, as 70 semanas de Daniel, eu tive que escrever na lousa passo a passo para que os alunos entendessem. É um tema complexo, mas está ali no livro, é um assunto escatológico. Mas nós também temos, por falar em livros que falam sobre escatologia, Mateus 24, sermão profético, Mateus 25, sermão profético, Mateus 27, versículos 52 e 53, que fala da ressurreição de Cristo, e de Cristo como a primícia das ressurreições, né? O primeiro a ser ressuscitado. Nós temos também Malaquias 4, do 1 ao 6, que fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Nós temos ainda, qual mais? 2 Pedro capítulo 3, que fala sobre o dia do Senhor também. E qual mais? Tem mais um texto aí, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, que fala sobre a nossa ascensão ao céu, o arrebatamento, que nós não precederemos os que já dormem no Senhor. Os que dormem, queridos, no texto, já dá para dar uma pitadinha, é koimomenon, que significa o quê? Dormir ou descansar. Komomenon, que significa dormir ou descansar. Tem pessoas que acham, e aí eu já estou dando aqui um spoiler, para não falar sobre o estado da alma, que morreu, acabou. Já deu para o pessoal de casa perceber que não se resume no livro do Apocalipse. É verdade. Então, vários livros, até no Antigo Testamento, nós temos várias. O pastor fazendo menção de vários livros do Antigo Testamento que tem um texto escatológico, alguns capítulos escatológicos. Isso é interessante para o pessoal esperar um pouquinho aí e acompanhar os outros vídeos que vão ter, porque nós vamos falar também das 70 semanas, Daniel, que é algo muito interessante. Né? Aí nós vamos ter que ir para a lousa. Aí nós vamos tem que mudar um pouquinho o cenário aí, irmãos. Nós vamos ter que ir para a lousa, porque tem que fazer número, já tem que fazer cálculo. Tem que calcular, que não é tão simples assim, né? Porque o assunto, nós estamos dando um spoiler já aqui, os anos que contavam-se no período dos hebreus era ano de 360 dias. E o nosso calendário são 365 dias. E essa faz uma diferença incrível no calendário para bater as 70 semanas de Daniel. Então tem que vir para a lousa e fazer conta, porque o ano deles era diferente do nosso. O calendário deles, no caso, né? Mas hoje também é interessante nós falamos um pouquinho sobre morte. Não sei se o tempo dá ainda aí. Alguém vai dando para nós aí? Isso. Vai falando para nós se o tempo dá para falar um pouquinho sobre morte, né? Bora. Né? Interessante, porque nós já falamos sobre a introdução do que é a escatologia. Já demos aí os temas que nós vamos mais ou menos tratar durante essa série. É uma série. Esse canal, esse Conectados na Palavra, é uma série que fala sobre várias coisas sobre a Palavra de Deus. E esta série começa com escatologia. Dentro desta série tem alguns temas. A doutrina da morte. Interessante que quando se fala de morte, não sei para o Digão, mas para mim a primeira coisa que eu escutava e muito se falava era morreu, Acabou. Né? Acabou, né? Era isso que você pensava também? Te ensinaram o que você pensava? Né? Ah, sim. É mais ou menos dessa forma. Morreu, morte é como se fosse o fim, né? Na verdade, não é isso, né? Bom, nós estamos perguntando aqui porque a igreja tem 4 anos, vai fazer 5. Então, o Ned, o Hermes e o Digão, nosso ministro de louvor, eles não estavam aqui no começo. A igreja não é tão velha assim, então eles vieram de outro lugar para cá. Eu estou perguntando o que eles ensinaram lá, né? O que eles aprenderam lá. Então, assim, morte vem da palavra grega thanatos
ou tanatom, que significa exatamente separação. Separação. Morte não é extinção, morte não é inconsciência e não é inexistência. Morte é separação. O que aconteceu em Gênesis, para nós começarmos desde o princípio, quando Adão pecou. Quando Deus coloca Adão e depois na sua costela faz uma disjuntora, como está no texto de Apocalipse, de Gênesis capítulo 2 ali, faz uma disjuntora, Deus dá ordem a Adão em Gênesis para ele tomar conta de tudo e dominar. Era esse o termo, domine sobre tudo. E Deus coloca uma árvore no meio do jardim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus colocou essa árvore no meio do jardim e disse a Adão e Eva: olha, pode comer de todas as árvores, menos dessa árvore que está no meio do jardim, porque o dia que comeres dele, certamente morrerás. Foi essas palavras que Deus usou. Aí Satanás entra na serpente. A serpente tenta Eva cai, Eva leva o fruto para Adão, Adão come, né? E aí entra o pecado no mundo. A palavra que o Senhor falou foi que, citado em Gênesis, que certamente morrerás, mas isso não aconteceu ali fisicamente com Adão inicial. Não, exatamente. Esse certamente morrerás fala de alguns estágios da morte, né? Mas antes de falar nisso, né, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Por que a árvore foi colocada no meio do jardim? Eu acho que é o livre-arbítrio, né? Deus queria que o ser humano decidisse por ele mesmo, né? Fizesse uma escolha, né? Exatamente. Obedecer ou não. A árvore plantada no meio do jardim era uma prova de fidelidade do homem para com Deus. É uma prova generosa, amorosa e uma prova de liberdade. Essa é a prova. Deus colocou ali porque Deus não criou um robô. Deus não criou uma máquina. Deus criou um ser humano com pensamento, com escolhas, com decisões. Então, por isso que Deus coloca a árvore no meio do jardim. Para deixar claro, você tem a escolha de me servir ou não. Essa é uma frase de Lawrence Olson, né? O autor do livro Bíblia através dos séculos. Ele disse que o homem recebeu essa oportunidade de ter a árvore plantada no meio do jardim para que tivesse a livre escolha de decidir entre o certo e o errado. E ele diz a árvore foi colocada como uma prova de fidelidade amorosa e generosa. E ele disse no final o seguinte: o homem, o ser humano, ele é árbitro do seu próprio destino. Olha que bonito. O homem é árbitro do seu próprio destino, das suas escolhas, né? Mas aí o pecado entrou no mundo. Paulo escreve em Romanos 6:23, ele diz: o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte. Pecou, morreu. A morte que acontece lá, né, no jardim, no paraíso, não é a morte física, é a morte espiritual. Porque após o pecado, o que acontece com Adão e Eva? Eles são expulsos do jardim. Deus coloca um anjo com espada flamejante lá para que não voltasse mais. Por quê? Para não comer do fruto da árvore da vida. Senão viveria eternamente em pecado. Então nós podemos dizer que não foi um castigo dado a ele. Não. Foi uma oportunidade dentro de um plano traçado. Deus tem esse plano divino através dos séculos, né? Estabelecido por Ele mesmo, antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. Então já era plano de Deus. Então tirar eles do jardim era de ter uma oportunidade de... Era uma expulsão amorosa, para não continuar vivendo em pecado e para ter a possibilidade de ser restaurado. Então existem 3 estágios da morte, 3 estágios para a morte. Aqui nós vamos falar aqui sobre isso. Eu acho que o vídeo não dá para ir muito mais além disso aí. Vamos falar então assim. Então o primeiro estágio da morte que aconteceu instantaneamente foi a morte espiritual. Morreram espiritualmente. Deus descia toda a tarde para falar com Adão e Eva. E eles estavam à vontade. Quando eles pecaram, o que aconteceu? Adão percebeu que estava nu e se escondeu. E quando Deus desceu para falar com Adão, Deus pergunta: cadê você, Adão? Está escondido. Porque eles estão nu, ou seja, eles tinham conhecimento do bem. Comeu do fruto, adquiriu o conhecimento do mal. O pecado entrou e entrou a morte.
Aí se enquadra aquele versículo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, 23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foram destituídos da glória de Deus. Só para nós encerrarmos aqui, irmão, para o vídeo não ficar muito comprido. Então existe a morte espiritual. Certo? E depois dessa morte espiritual, o que aconteceu? A morte física. Não foi instantânea. A instantânea foi espiritual. Quando Deus deixa de habitar e deixa de falar com Adão. Né? Aí perde-se o contato com Deus, a comunhão, então vem a morte espiritual. Depois vem a morte física. Porque eles morreram. Com o tempo, né? Com o tempo passado, eles morreram. O homem vai viver eternamente. Matusalém viveu 969 anos. Sim. Enoque viveu 365 anos. Você vê que, conforme o tempo foi passando, a degradação da raça humana, do corpo físico, foi diminuindo. Abraão viveu 175 anos. E aí o salmista diz, aquele que passar dos 70 é enfado e canseira. Que não é a época que nós estamos vivendo aqui. E depois, para terminar, vem a morte, que é a morte definitiva que nós chamamos. Que a Bíblia chama em Apocalipse 20, 14, da segunda morte. Qual é essa morte? Depois do julgamento final, os ímpios condenados, os anjos decaídos, vão para o lago de fogo e enxofre. E nunca mais verão a Deus. Então significa o quê? Separação de Deus por toda a eternidade. Os justos estarão com Deus e os ímpios estarão no lago de fogo e enxofre definitivamente. Esta é a morte final. Então esses são os 3 estágios da morte. Morte espiritual, morte física e a separação completa do ser humano de Deus. Amém? Eu tenho certeza que isso despertou as pessoas em casa o desejo de querer aprender mais. Então, no próximo vídeo, Não perca, se inscreva lá no canal, curta, compartilha, você vê que o conteúdo é muito rico e você vai ser muito abençoado por Deus. Curta, compartilhe e se inscreva lá. Deus abençoe vocês. Conectados Na palavra. Divulgue nos seus grupos de WhatsApp. No nome de Jesus. Deus abençoe vocês.